Boa noite. São dia 5 de julho de 2023, aqui na casa da Tia Gorete, na casa do Pai no Teatro Vai. Estamos estudando sobre as leis das diretrizes básicas da educação. A educação profissional técnica de nível médio poderá ocorrer integrada ao ensino médio na mesma instituição, concomitante na mesma instituição ou em outra diferente, como por exemplo, no ambiente de trabalho ou ainda de forma subsequente para alunos concluintes do ensino médio. A educação especial é voltada para os alunos que possuem algum tipo de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. A educação especial é transversal diante das demais modalidades e níveis de ensino e deve ser anunciada no projeto político-pedagógico. De acordo com a Resolução número 4 de 2009, a educação especial atende 1. Alunos com deficiência, aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. 2. Alunos com transtornos globais do desenvolvimento, aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Inclui-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, psicoses, e transtornos invasivos sem outras especificação. 3. Alunos com altas habilidades, superdotação, aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas, intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. Embora tendo a Resolução número 4 de 2009 como referência citada acima para nomear os alunos atendidos na educação especial, certas nomenclaturas e definições para algumas deficiências poderão ser apresentadas de formas diferentes de acordo com outras áreas do conhecimento, que envolvem, por exemplo, a área de psicologia e de saúde mental. A educação do campo é voltada para alunos que residem no campo e necessitam de adequações tanto nos currículos como na metodologia de ensino, de acordo com as particularidades da vida rural e regional. A educação do campo conta com o Programa Educacional no Campo, PROCAMPO, instituído em 2006 pelo Conselho Nacional da Educação, e ainda com a pedagogia da alternância, metodologia que considera dias letivos os dias que alunos estudam em casa através de projetos agrícolas supervisionados pela escola. A educação escolar indígena é organizada através de uma pedagogia própria, em terras indígenas, respeitando as especificidades étnico-culturais das comunidades indígenas. O direito à educação assegurado aos grupos indígenas brasileiros é discutido desde a Constituição Federal de 1988, onde a partir daí surgiram diversos outros documentos que formalizam e estruturam a educação indígena, como por exemplo, o Decreto 26.1991, a Portaria Ministerial 559 de 1991, as Diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar Indígena, elaboradas pelo Ministério da Educação, MEC, em 1993 e depois atualizada em 1999 através do Parecer 14 de 1999. A educação à distância, EAD, acontece em meio virtual, com a mediação de recursos ligados às tecnologias da informação e comunicação e ocorre em diferentes tempos e espaços. A regulamentação dos cursos EAD acontece através do MEC, Ministério da Educação, e tem amparo legal na LDB 9394 de 1996, no Decreto número 2494 de 1998, no Decreto número 2561 de 1998 e pela Portaria Ministerial número 301 de 1998.
Continuação. Organização curricular. Elaboração do currículo escolar. Base legal, autonomia e flexibilização. Podemos considerar o currículo em educação como um documento formal que direciona todo o trabalho pedagógico. É comum pensarmos no currículo escolar apenas como um documento utilizado somente na escola, que possibilita o direcionamento do trabalho do professor. Mas, além disso, o currículo escolar é um dos principais documentos de articulação para a produção de livros e materiais didáticos. É um documento de apoio na elaboração de parâmetros de avaliações internas e externas e orienta a formação de professores. Ou seja, o currículo norteia o trabalho pedagógico no âmbito da escola, mas vai muito além do ambiente escolar. Na organização da proposta curricular, deve-se assegurar o entendimento de currículo como experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos educandos. O currículo serve como um elo de ligação entre a escola, a cultura da comunidade em que ela está inserida, as famílias, os profissionais da educação e os alunos. Pensar no currículo, portanto, é pensar na realidade e no futuro do aluno, sem deixar de resgatar sua origem e a de sua comunidade. Nesse sentido, Moreira e Candal, 2007, complementa sobre a função currículo. Incorporam como maior ou menor ênfase discussões sobre os conhecimentos escolares, sobre os procedimentos e as relações sociais que conformam o cenário em que os conhecimentos se ensinam e se aprendem, sobre as transformações que desejamos efetuar nos alunos e alunas, sobre os valores que desejamos incultar e sobre as identidades que pretendemos construir. No currículo escolar, devem ser explicitados os conteúdos programáticos, as competências e metodologias de ensino-aprendizagem adotadas. Portanto, de forma geral, o currículo é a organização do que se deve ensinar e como deve ser ensinado. Além de entender o conceito de currículo, é importante também entender sobre os tipos de currículo, que são divididos em 3: currículo formal ou currículo prescrito, currículo real e o currículo oculto, bem como compreender as diferentes teorias que embasam as suas concepções: teoria tradicional, teoria crítica e teoria pós-crítica. Observação: os conceitos relacionados aos tipos de currículo e suas teorias serão discutidos em outra unidade disciplinar. Hoje, os principais documentos de apoio na elaboração dos currículos escolares já a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Base Nacional Comum Curricular e as DCNS, Diretrizes Curriculares Nacionais, que, em consonância com a Constituição Federal, LDB, Lei de Diretrizes de Base da Educação, e o PNE, Plano Nacional de Educação, traçam os objetivos de aprendizagem que cada faixa etária deve alcançar. Além desses documentos, também devem ser consultadas leis municipais e estaduais, referentes a cada região. Na organização da educação básica, devem-se observar as diretrizes curriculares nacionais comuns a todas as suas etapas, modalidades e orientações temáticas, respeitadas as suas especificidades e as dos sujeitos a que se destinam. Desta forma, as marcas legais para a construção do currículo visam os elementos essenciais, básicos da aprendizagem, e cabe aos gestores de sua elaboração a implementação de elementos inovadores nos currículos, como, por exemplo,
A implementação de metodologias de ensino e aprendizagem que envolvem o uso de tecnologias e estratégias diversificadas de avaliação, como a promoção de debates, fórum de discussões, jogos, etc. Atualmente, a elaboração dos currículos escolares das escolas públicas é de responsabilidade dos estados e municípios e das escolas privadas. Cada instituição é responsável pela elaboração do seu currículo. Pode acontecer de forma mais participativa, envolvendo professores, gestores, alunos e até mesmo comunidade, ou menos participativa, com envolvimento restrito a uma equipe técnica, por exemplo. Na sua elaboração, o currículo escolar deve conter os seguintes elementos: diretrizes do MEC, necessidade dos alunos, particularidades da região onde a instituição está inserida, práticas pedagógicas inovadoras, uso das tecnologias, avaliação constante do desempenho dos alunos, objetivos e metas que desejam alcançar.